Conta essa história aí, brother. A história da cetamina. Vamos lá. Hoje tem doutor. Hoje, finalmente. Hoje a gente vai poder fazer todas as perguntas que a gente quis. É verdade. Eu tô com uma verruga, tô brincando. Meu querido, primeiramente, muito bem-vindo. Isso aqui é o História pros Brother. Aquela galera ali que fica vendo você atrás das câmeras. Com a galera feia. Não. Tá feia. Mas enfim. A gente vê as fotos do Instagram, quem segue as feia, fotos mesmo. entregam. Mas a gente ama, tá bom? Vocês aí, que já se inscreveram inclusive no canal, né, Nick? Sim. A gente trouxe aqui um doutor. A gente trouxe aqui conhecimento de verdade. Doutor anestesista, né? Anestesista. Na verdade, por favor, meu querido, se introduza. Como é que é o seu nome? Eu me chamo Thiago Gil, sou médico anestesista. Muito bom, doutor Thiago. Queremos saber de cetamina. Oh. Que a gente ouve falar bastante. Eu e o Vitinho, a gente é fã, mas a gente não sabe nada sobre. Assim, a gente sabe um pouquinho, mas a gente quer saber da história. Aquele fã que não sabe nome de música direito, né? Só Tá na cabeça, assim. tem a camisa da cetamina. Quem fez isso aí? De onde veio? Isso. Do que se alimenta? Abre o coração. Vamos falar sobre cetamina, então. Cetamina começa com um parente anterior, que é a fenciclidina. Primeira vez que foi publicado em 10 de janeiro de 1964, um artigo científico mostrando como se produz, como se sintetiza a fenciclidina. E a fenciclidina não foi muito usada em anestesia, não foi usada na medicina, porque ela causava muito efeito dissociativo, então muita viagem. Mas ela usava como droga de abuso, então tem... A galera usava pra... Como droga de abuso, então ela é chamada de Angel Dust nos Estados Unidos. Agora vou. Não, já ouvi falar. Eu já tava, porque não faço a menor ideia. Angel Dust, porra. Angel Dust. E aqui chama de papo de anjo, alguma coisa assim. Não tô ligado aqui, não. Mas é o Angel Dust, é um pó que você cheira e fica umas 8 horas, assim, meio... No céu, né? País das Maravilhas. Interessante. E a Alice foi escrita sob influência da fenciclidina, o Lewis Carroll. Olha aí, você ouvinte ficou maluco. Já tá interessado, hein? Vai ler agora, hein? Já vai... Não, tô brincando, todo respeito. Mas, meu querido, que legal. E essa droga é o início. É a prima da outra. A fenciclidina, ela é a precursora. Então depois você põe um carbono, tira uma mina, faz essas coisas e aí vira... Solda. Isso, aí vira acetamina. Mas ela é a precursora, ela é a que existia antes da cetamina. E ela era já um anestésico que já foi inventado procurando depressores do sistema nervoso. Peraí, desculpa, cara, eu não manjo do assunto. O Claro. que é depressor do sistema nervoso? Era um jeito de você fazer a anestesia endovenosa. Então, a gente tem vários jeitos de fazer anestesia. Um deles é usar um gás anestésico que você respira, que é você dá uma medicação, mas pelo pulmão, então o pulmão absorve. Tem os seus benefícios e tem os seus problemas. E o laboratório Park Davis, nos Estados Unidos, em Michigan, procurava um anestésico endovenoso. Então, uma medicação que, em vez de ser um gás como alotano, cloroforme, alguma coisa assim, fosse um anestésico endovenoso. Então, você tem a pesquisa básica de farmacêuticos procurando quais são os receptores do cérebro, dos neurônios que você tem que fazem o desligamento do cérebro. Depressor, né? E então são os depressores do sistema nervoso. E quando você desliga o cérebro, você pode operar alguém, porque você desliga as sensações. Aí você tem anestesia, então você perde todas as sensações, inclusive a dor. Diferente de hipnose, que o pessoal conhece bastante do Propofol, o midazolam, eles são hipnóticos, eles não tiram a dor, só a consciência. E qual a diferença pro paciente? Se você estiver desacordado, você não sente dor, mas você sente nocicepção, que são conceitos diferentes. Vem. A dor é um sentimento que você tem, que ele é interpretado por você. Certo. Ele não é mensurável e não é igual a todos. Porque uma dor, pra mim, não é a mesma lesão, não, pra mim causa uma dor, pra você outra. Subjetivo. É uma experiência subjetiva. Sim. É definido como uma experiência nociceptiva subjetiva. Beleza. E a nocicepção não. Nocicepção é um impulso elétrico físico do mensurável. neurônio mensurável. Então você é mensurável. Você pode estar desacordado, né? Então inconsciente, durante uma anestesia e ainda sentir dor, mas não é dor, você sente nocicepção. Então você tem reflexos de nocicepção. Então vai subir pressão, subir frequência cardíaca, vai transpirar. O seu corpo responde fisiologicamente Como se tivesse dor. Como se fosse. Isso, só que você não pode ser chamado de dor, porque dor é uma experiência subjetiva. Maneiro. Então o que você tem é nocicepção. Existem algumas maneiras de medir isso, a que a gente usa mais comumente é vendo o reflexo que isso causa no corpo. Então, subiu frequência cardíaca, subiu pressão durante a cirurgia, transpirou,
você sabe que isso aí é que a pessoa está sentindo dor. E o corpo tá respondendo como se fosse sentir dor normalmente, só que você não tá tendo consciência disso. Isso. E isso é ruim pra você. Você não deve deixar alguém com nocicepção constante. Você não pode deixar, mesmo que a pessoa não lembre, ou não acorda, não sabe, você manter a nocicepção reforça aquele caminho neurológico. E quando a pessoa desperta, aquele caminho neurológico da perna até o cérebro, que sentiu dor durante a cirurgia, ele tá com uma hiperalgesia, que a gente chama. Então, em vez de um estímulo leve, o tato não causa dor, encostar na perna não causa dor. Mas se você faz uma cirurgia só com inconsciência, sem anestesia, e continua com aquele caminho neurológico 4, 6 horas disparando sinais de dor, quando a pessoa desperta, um tato pode causar dor. Então você tem uma hiperalgesia. Porque seu corpo reage por aquele caminho ali, porque ele já foi desgastado, usado, né? Ele se chama fenômeno wind-up. Então você mantém aquilo constantemente, aumenta as substâncias que são... que mandam o sinal de dor. E aí você tem quadros dolorosos crônicos a partir disso. Então, caramba, cara. Então, alguns quadros neurológicos dolorosos, por exemplo, dor complexa regional. Sim. Mas tem uma vantagem? Tipo, por que existe isso então se é tão ruim? Não, isso não tem uma vantagem que a gente consiga entender. É só você exercita mais esse caminho fica mais fácil, mais viável de acontecer. Entendi. Então tem que acabar com esses remédios que fazem isso, né? Esses hipnólogos. Hipnóticos. Não, você precisa dos hipnóticos. Você precisa para tirar consciência. Porque a anestesia, o ato anestésico é tirar dor, tirar consciência. Ele não pode fazer sozinho. Não pode fazer mais sozinho. Coisa. Isso. E é isso que a Park Davis estava procurando. Irado. Uma medicação que não fosse só hipnótica. Sim. Que você já tinha, por exemplo, tiopental, tionebutal, que ela só tira a consciência, mas você precisava de Eles estavam procurando uma endovenosa que tira a dor. Tirar da tomada mesmo o negócio. Da tomada, exatamente. Não passar o caminhozinho. Isso. Então aí foi... E a gente até hoje é o único anestésico endovenoso que a gente tem é a ketamina. Ou cetamina, tanto faz. Mas ela é o único anestésico que você tem perda de consciência, reflexos dolorosos, só com ela. Um propofol, você não tem a perda de dor, você continua sentindo a nocicepção. A morfina, o fentanil, os derivados da morfina, não tiram a consciência, não tiram a memória. Então você tem que fazer 3 ou 4 coisas para você ter uma anestesia, um quadro anestésico. Faz um combinho. Isso. Um gás anestésico respirado, inalado, por exemplo, o sevoflurano, ele tem que é o primo 5º grau do clorofórmio, do éter. Ele reúne a maioria dessas coisas. Então você tira consciência, tira dor, tira reflexo. Então ele é um gás anestésico, não um gás analgésico, não um gás hipnótico. Ele é um gás anestésico. Maneiro. Tá, mas então a ketamina, quando nasceu, a galera adotou, é isso aí, todo mundo, vamos usar ketamina, distribuir no posto de gasolina. Não era... Não podia fazer ainda isso. Primeiro você tinha a fenciclidina, então. Só que a fenciclidina causava primeiro muito tempo, porque o anestésico perfeito é um anestésico que eu controlo. A hora que eu ligo, eu desligo ele. Então ele tem que querer sair do corpo sempre. Então eu continuo dando e a hora que eu quiser te despertar, eu desligo, você desperta. E a fenciclidina, ela tem um perfil muito ruim para isso. Ela fica no corpo muito tempo, né? Então eu gasto tanto, eu vou te deixar anestesiado ou sedado por mais tempo do que eu preciso. Então não era um bom anestésico, não é uma boa medicação. E aí ela foi usada também para estudar, por causa desse efeito psicomimético. Alguns psiquiatras acharam interessante usar, achando que ela era uma esquizogênica, ou uma medicação que causava um estado como a esquizofrenia, de alucinação. Caramba. Como a esquizofrenia. E aí tinha uma linha de pesquisa e uma preocupação de que talvez a fenciclidina fosse esquizogênica, ou eu poderia usar como modelo da esquizofrenia. Então eu testo medicações, se elas são ou não são anti-esquizofrênicas ou anti-alucinatórias. Você toma ela, fica esquizofrênico por meia hora. Isso, faz a terapia que o cara faz, vende, aí ele resolvi. Isso. É esquizofrenia em lata, né? Isso, Elliot Luby é o psiquiatra que estava interessado nesse aspecto da fenciclidina. Que maneiro. E que pesquisou isso como uma forma de entender melhor a doença. Realmente tem a ver? Nada a ver. Nada a ver. Não, outras coisas. Os remédios antipsicóticos, por exemplo, que se dão para tirar das crises, não diminuem o estado alucinatório que a ketamina dá. Não é alucinatório, é dissociativo. Depois a gente nem que a fenciclidina dá. Mas usando a fenciclidina e usando essa propriedade que era ruim, então ele não se queria. A molécula ainda era interessante, ela tinha um poder anestésico endovenoso, não era prático, não dá para você usar isso, não dá para você usar isso no dia a dia, mas ela tinha, e um farmacêutico chamado Edward Domino,
ele ficou responsável por tentar melhorar a fenciclidina e tornar ela menos dissociativa, mais curta a duração e que a gente pudesse usar isso em anestesia. E foi aí que ele começou. Aí ele deu o upgrade do negócio. Pegou uma série não é bem mutações, mas uma série de... não é metabólitos também que se diz, eu esqueci o nome Variações? agora. Quando você faz reações químicas da medicação, sai várias coisinhas. Ele pegou uma que achou que tinha mais interesse, que era... Ainda deu uma enxugada no negócio, né? Isso, aí deixou só o que serve mesmo, que ele queria, né? Isso, aí chamava CI581. Era o nome da ketamina na sua fase de... Ainda bem que mudou de nome, né? Não pega... CI581 é o nome da ketamina na sua fase de... Essencial mesmo, assim, né? Não, de teste. Na fase de teste. Sim. Então, quando ela ainda não chamava ketamina, não tinha esse nome, ela chamava CI581. Sim. E ketamina e cetamina é a mesma coisa, né? Que você falou, né? Isso, cetamina e ketamina. Ketamina a gente fala por causa do sotaque inglês, na verdade. Porque é uma molécula de cetona e uma molécula de amina. Então o nome vem daí, cetamina. Em português é cetamina mesmo. Isso, né? A gente fala que a gente usa acetona, né? Então a gente fala que tem a dieta cetogênica. Os corpos cetônicos. E você não tem corpos ketônicos. A gente não tem dieta ketogênica. Não, beleza. Então, mas a gente usa aqui como intercâmbio, cetamina, ketamina, mas é com C, nunca com QUE, porque é uma cetona, então um grupo cetona. Então tem o primeiro que o Parke Davis fez, né? O laboratório Parke Davis fez, chamava Ketalar, com K. Então a gente acabou usando Ketalar usou isso e daí veio ketamina. Então, de repente o ouvinte pode achar com K, né? Com K. Entendi, às vezes. Com K e com C, o que eu não acho legal é com QE. Entendi, o som, né? Ketamina, assim, né? Não tem nada a ver nem com molécula, nem com nada. Se for com Q, vamos botar um trema também. Daí eu gosto do trema. Ketamina? Daí eu gosto. Mas aí acabou mesmo, né? Não, mas daí pra me agradar. Você ele não curte num tipo, eu posso curtir de outro. Cada um tem sua... Medicina é muita opinião. É muita opinião, muito, com certeza. Ainda é só farmácia, Nesse momento é só farmácia. Tá. E aí ela foi sintetizada, então, em 1966, e ela é uma medicação quiral, que chama, uma molécula quiral, que é um conceito da química. Tem 2 enantiômeros óticos. Então, quando você faz, o carbono pode estar do lado esquerdo ou do lado direito. Eles não são iguais, eles são diferentes, mas chama cetamina R e cetamina S. E qual a diferença? Elas têm ações diferentes no corpo. A gente, normalmente, várias moléculas que a gente usa tem a S e a R, os dois lados, o carbono dos dois lados. E geralmente a gente identifica quando a molécula se chama levo alguma coisa. Então, que essa é a S-ketamina. A gente tem, então, várias medicações. A ketamina também é assim, também tem o lado R e o lado S. E quando foi feito, a ketamina foi feita, ela é como racêmica. Então, 50% de lado esquerdo, 50% do lado direito. Maneiro. E foi essa que foi feita lá em 3 de agosto de 64. Foi a primeira vez que foi aplicada em humanos. E você sabe quem aplicou? Como é que foi ferizado? Então, o Edward Domino e um anestesista e um psiquiatra foram na prisão. Foram numa festa. Eles foram na prisão Jackson. Bebida, tá ligado? Eles pegaram 20 voluntários da prisão Jackson, no Michigan. E Michigan, o laboratório Parke Davis é a sede deles. Eles foram num presídio, pegaram 20 voluntários, não sei como conseguiram. Hoje acho que a bioética impede qualquer coisa parecida, né? De você pegar em troca de redução de pena, fazer um teste em presidiários em troca de redução de pena. Pegaram 20 presidiários, fizeram uma dose de ketamina que já se sabia mais ou menos estaria entre 1 e 2 miligramas por quilo na veia direto e observar... é bastante que joga, né? Dá... Um lagazão, assim. Não, 2 miligramas. Cada ml vem com 50 miligramas. Então é 2 ml para uma pessoa, para você anestesiar uma pessoa, 2 ou 3 ml. Então eu sou muito burro mesmo. É pouquinho. Essa eu tô achando que tem acertado. Eu pensei, você viu a confiança que eu disse? Pior que eu fiquei contigo, eu fiquei quieto, eu tava concordando. Você concordou. Eu fiquei quieto, pode voltar na câmera que eu fiquei estático. Não, mas aqui por isso que tem doutor aqui, muito obrigado, doutor. Mas aí bota 2, 3 ml no cara, testaram lá, chegaram no presídio, testaram geral. Mas eles testaram
Eles operaram os caras pra ver se funcionava. O que eles fizeram? Só um teste de dor? Você faz um teste de dor, você faz um pick test, você vai vendo reflexo no pé. Lá em pá, descontaram toda a raiva, filho. Neles foram feitas pequenas doses, foram crescentes as doses e foram sendo descrito o que aconteceria com doses crescentes, até a anestesia completa. Então... Fizeram centopeia humana daí. Daí fizeram um filme nesse intervalo. Desse intervalo coisa horrorosa, né, cara? Ai, meu Deus. E descreveram que a dose ideal seria de 1 a 2 miligramas por quilo. Descreveram que a duração é de 1 a 10 minutos. Pô, não dura nada então, né? É ótimo. Então você controle, né? Você tem maior controle. Sim. E que você tem doses repetidas mantém a eficácia igual ao anterior. Isso é muito importante, uma taquifilaxia. Você não perde a eficácia da medicação, você não cria tolerância ou dependência rapidamente. Então você tem que... As medicações elas têm que serem novamente repicadas, que a gente fala. Não, é igual né? shampoo. Shampoo, se você usa o mesmo o tempo todo, para de ser tão bom. Aí se você troca o shampoo, dica... Isso não é verdade, né? É verdade. Se você troca o shampoo, o seu cabelo dá um reset. Tá, parece mentira, mas... Eu juro, o meu cabelo é assim. E a ketamina? Desculpa, cara. A ketamina como anestésico não tem a taquifilaxia. Foi uma das coisas que foi entendido, descoberto. Tipo, morfina tem, né? Ou não? Você vai criando tolerância e dependência dos opioides todos, morfina inclusive. Então as doses repetidas devem ser, não no tempo curto de uma cirurgia, mas num tempo mais longo prazo, você deve repetir com doses maiores, então você vai precisando subir. A ketamina não tem esse perfil como anestésico. Pô, que bom. Isso é muito bom. Então foi descrito nesses 20 prisioneiros, nesses 20 testes humanos, primeiro, a anestesia que era causada, doses que causava o quê? Então doses muito baixas causam sedação, mas não anestesia. Então a pessoa fica mais lenta, fala mais devagar, como fazer endoscopia, por exemplo. E doses mais altas, a anestesia que você pode fazer é causadora, a gente usa a incisão cirúrgica, um corte cirúrgico na pele como protótipo de anestesia total, né? Se você faz e não tem reflexo, não puxa o pé, não tem resposta, tá anestesiado. Não sei se nesses presidiários alguém de fato cortou eles, não tá descrito, não duvido, mas também não tá descrito. 1960 e poucos, né? 64. Cortaram assim. Provavelmente. 5 anos apenas, 5 anos apenas a menos, Não tinha iPhone, não essa tinha nada pra canela aí tu vai filmar, perder. cara. Perde uma canela e sai 5 anos mais cedo. O cara vai perder a canela. Ele vai aceitar. Eles fizeram. E aí tinha, então, o Edward Domino, um psiquiatra, porque eles ainda achavam que como a fenciclidina, que também não podia ser esquizogênica. Então queria ver se isso causava sintomas de esquizofrenia. Ih, ficou lá fazendo nada, né? E o anestesista para administrar a medicação, porque se sabia que era um depressor do sistema nervoso e que deveria ser acompanhada por um anestesista. E descreveu, então, uma característica muito importante, que é uma das principais escolhas hoje como anestésico, é por causa disso, que ela aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca e não para a respiração em doses baixas. Então você continua respirando. Um Propofol, por exemplo, que é que o pessoal mais conhece, você diminui a frequência cardíaca, você anestesia os neurônios do cérebro, mas também das fibras cardíacas. E você diminui o reflexo de respiração, então você diminui as suas ventilações. E você para de respirar, para de ventilar. Isso é ruim, né? Mas tu só diminui, tu não para de ventilar, tu diminui. Não, para. Para, então tu... Por isso que você precisa de um anestesista do lado. Ah, tá, mas calma. Tu morre. Tu morre. Se tu não tiver ninguém ali te jogando um arzinho. Ah, tem que jogar o arzinho, né? Não, tem que controlar, fazer entubar é um dos jeitos. Tá. Mas todas as anestesias gerais, toda anestesia geral, você passa pela apneia. Então você tem uma transição entre você controla seu corpo e tem uma transição em que eu controlo o seu corpo. Tu dá uma desligada total, fica na apneia lá e tu fica controlando pra entrar o ar ou tu... Eu entubo. Um dos jeitos é passar um tubo da boca ao pulmão. Outro jeito é pôr uma máscara e ficar ventilando pela máscara por fora, mas ventilação por pressão positiva, que chama. Outro jeito é pôr uma máscara laríngea, que em vez de uma máscara que fica no rosto, uma máscara que fica dentro da laringe. Mas são vários métodos de controle de via aérea. Podia fazer uma traqueostomia e controlar a via aérea por aqui. Mas só se tiver de mau humor, né? É sacanagem. Fura traqueia. Já viu aquele filme Anaconda? Viu aquele filme? Não vi, não. É Anaconda, o cara fura aqui assim no pescoço do cara. Aí o cara salva com o cara que fecha traqueia. Sempre tem a história de alguém que fez isso, né? Não é filme, cara. Não, mas eu sempre eu conheço uns 3 conhecidos que falaram que viram. Eu também conheço um que Todo mundo conhece essa história. Mas tudo mentira. Verdade. Provavelmente mentira. Dura pouco tempo, uma pessoa assim consegue ficar pouco tempo, uma meia hora viva só. E se tu ficar soprando pela traqueia com uma caneta Bic? É que não sai o ar, o principal não é entrar, o principal é sair. Se tu ficar tirar o gás carbônico. Não. Se tu chupar, jogar eu acho que não pode fazer. Bafo é veneno. Eu acho que não é ético ele fazer esse tutorial de galera. com uma caneta Bic. Galera, é verdade. Não.
Melhor não. Mas tem um livro de anestesia que diz que qualquer buraco, qualquer coisa, que quando você está numa situação de emergência, que você passa por essa transição, não consegue pôr por cima nada, não consegue ventilar, e vai ter que fazer um acesso pela traqueia, faça qualquer buraco, que sempre tem um cirurgião torácico que depois consegue fechar esse buraco. Então é melhor você abrir um buraco enorme na pescoço e salvar a pessoa. Entendi. E depois o cirurgião torácico se vira pra fechar um cabeça e pescoço. Tá bom. Se precisar, eu vou cortar tua garganta. Tá? Pode cortar sem dó. Ótimo. Boa dica. Não é dica não. Mas muito bem, aí a ketamina, a cetamina, ela chegou lá, os médicos falaram, tipo, caraca, regaçou mesmo, que incrível. O psicólogo, o psiquiatra ficou fazendo nada, ficou jogando Candy Crush quando quero fazer alguma coisa, que não teve efeito nenhum. E aí eles falaram, temos uma parada aqui. Temos uma medicação anestésica endovenosa. Irado. É muito interessante, ela tem vários níveis, então no primeiro nível de sedação, que é uma dose mais baixa, 0,5 miligramas por quilo, você causa uma sedação e a pessoa continua respirando, continua falando, tem uma diminuição da dor e ela consegue falar e ela consegue descrever o que ela sentiu, ela não perde memória nessa dose mais baixa. Entendi. Em doses mais altas, 1 ou 2, 3 miligramas por quilo, você tem uma perda de memória inclusive. E aí você começa a ter mais provavelmente a perda da respiração também. Você também pode diminuir a respiração em doses mais baixas, doses sedativas. Porque anestesia não é uma escada, é uma rampa. Então você tá na anestesia, está acordado, eu não tenho uma trava que me fala que você não vai passar de acordado para anestesia geral. Ela é uma rampa, eu posso tentar te deixar sedado para fazer uma endoscopia, por exemplo, que é uma sedação leve, moderada, mas você pode escorregar e fazer anestesia geral. Tem que ter anestesista pra isso, Então, pra ficar olhando isso aí. Eu sempre tenho que estar preparado para te controlar uma anestesia geral, mesmo quando eu faço uma sedação leve, porque não tem uma trava, é um contínuo. Então todo mundo responde com 0,5 miligramas por quilo a uma sedação leve. Sim. A não ser um em cada 3 mil que vão responder com Pior que ia ser eu, cara, certeza. Quando eu faço as coisas assim, eu sou 1 a 3 mil, assim. É o cara, é o cara que pega. E então foi descoberto ali que ela realmente era rápida, era realmente boa, tinha um efeito estranho, em que a pessoa falava que ele tinha o corpo saía, soltava. Eita! Agora que estamos entrando no negócio. Isso, o Edward Domino foi pra casa, conversou com a esposa dele e falou: eu vi uma coisa muito legal, as pessoas que a gente testou falavam que parecia que não tinha perna, que soltava, que separava o corpo da mente, não era uma coisa diferente, que eles tinham visões, que eles viam coisas estranhas de um outro mundo, que o corpo parece grande, o corpo parece pequeno, mas eles não se sentiam pertencente a um corpo. Parece que o corpo saiu. E aí ela falou, a esposa do herdado nome, a senhora Tony, falou: então chama isso, porque eles queriam descrever isso. Tinha que fazer um paper sobre isso, um artigo. E como é que eu vou falar que a pessoa fica feliz, viaja, ou tem o quê? Como é que eu vou descrever isso num artigo, né? Vê coisas, se sente estranha. Não tinha um nome pra isso. Sim. E contando isso pra esposa, a esposa falou: então chama isso de anestesia dissociativa. Porque separa o corpo da mente. Caramba, mandou muito ela, hein? Mandou cara, muito que bem. vocabulário, hein? Caraca! Mandou muito bem, mas ela que foi a esposa do... Eu tava pensando pancada, tava pensando eu já tava tipo do paraíso, já tava tipo assim, droga do paraíso. Doutor Estranho, eu tava só pensando. Entendi. Stranger Things. Mas foi a esposa do Irado, Edward Domino que, ao ver e ele procurando um nome para escrever, para poder descrever isso num artigo científico que ele ia publicar sobre a primeira anestesia com anestésico endovenoso da cetamina, que eu chamo? Ela falou: isso me parece uma anestesia, chama de anestesia dissociativa, porque você separa o corpo. E é o termo que a gente usa até hoje. Que legal. E é o único anestésico que causa essa anestesia dissociativa, que é o nome desse processo de você... porque eles entenderam que você tem um desligamento seletivo e progressivo dos órgãos sensórios no cérebro direto. E não é que você faz como uma anestesia local, que você anestesia a mão. Então você desliga aqui, mas o cérebro continua sabendo que existe mão. Não. Você desliga o tato ou a visão direto no tálamo. Que é o lugar onde o cérebro chega o tato. Isso. É um portão, que a gente tem um portão da dor que chama. É o tálamo. Caramba. E isso deve ter uns efeitos terapêuticos únicos, né? Quando você desliga isso, o cérebro é o mecanismo suposto. Então, quando você desliga o tato, por exemplo, o cérebro sente, não é que sente falta, porque esse não é o termo certo, mas é uma ilustração de que sente falta daquele estímulo. E ele cria alguma coisa no lugar daquele estímulo que não existe. Eita!
Então cria algum lugar no lugar do tato. E o que ele cria geralmente é um ruído. E esse ruído você percebe como a cama, falar que a cama tá tremendo, que a cama tá formigando, tá vibrando, tá ninando. Eita. Então você cria alguma coisa da sua cabeça naquele lugar. E mas de onde que tu tira isso? De onde Você inventa, o cérebro que inventa, como um sonho. Ah, ele pega as experiências que ele tem e ele fala, é tipo isso aqui. Tato é quase isso aqui, ó. Joga aí. Eu não sei, eu tô sem o input do tato e inventa um input pra colocar e você interpreta inteligente aquilo. O cérebro, né, cara? Funciona bem. Caramba, é como um ruído. Aí, Funciona bem. É como um ruído. Isso acontece com a visão também. Então você anestesia os olhos, a anestesia não a retina de fato, mas você anestesia... Tô uma agulha agora no meu olho. Você anestesia o córtex, ou o córtex, a gente não sabe exatamente aonde, mas a anestesia é o órgão da visão. E o cérebro cria alguma coisa no lugar da falta de input sensório da visão. Se o estímulo externo for maior, se você tiver com sedação leve, você abre o olho, você vai enxergar o mundo que você está enxergando normal, porque o estímulo é forte. Você fecha o olho e não tem mais o estímulo forte por fora, o cérebro vai criar alguma coisa na falta da visão. E o que ele cria geralmente são texturas, em forma de texturas, em forma de memórias, coisas que você já fez ou que você gostaria de fazer. Então o conteúdo interno aparece nesse momento. Que você que cria. Então você cria como um sonho. Você fecha o olho e ainda continua vendo alguma coisa. Mas é um ruído criado pelo próprio cérebro que é interpretado... Tá, mas tudo isso que você tá falando foi descoberto muito depois, né? Não, foi descrito na mesma época. Isso, por isso que achavam que era alguma coisa como esquizofrenia, porque a pessoa via coisas que não existem. Agora faz todo sentido. Porque percebe o mundo que não existe. Então não é só apagar, só desligar. Cria uma outra coisa em cima. Que a esquizofrenia não deve ser isso. A esquizofrenia, ela é a mistura de realidade com o cérebro jogando coisa em cima da realidade também, né? É uma desorganização dos pensamentos, principalmente. Né? Entendi. Esquizo é divisão. Então você tem uma falha na divisão entre o que o cérebro inventa e o que o cérebro cria. Caramba. Com o que é real ou o que é do estímulo externo. Então você não sabe se o estímulo é interno ou externo. Caraca, cara, você acabou de me ensinar coisa muito legal. Caraca. Esse é o princípio da esquizofrenia, mas ele é principalmente uma doença da organização dos pensamentos, do fluxo de pensamentos. Então eu tô falando com você e eu penso alguma coisa, em vez de eu saber que chiclete tá pra trás, que é meu, que é isso, e você não falou de chiclete, você vê um chiclete na minha cara, né? Eu entro e eu falo pra você, por que você pediu um chiclete? Sim, eu não vou dar chiclete. Entendi. E aí eu vou criar outra coisa, então eu vou desorganizar o pensamento. Irado. Isso que é a história, que é como acontece. Então todo esse caminho descrito foi descrito e proposto logo pelo Edward Domino, de que você tinha essa criação de estímulos em cima de uma falta da anestesia central e essa viagem. Mas toda essa parada que tu acabou de descrever e que o pessoal estudou lá na década de 60 era já prevendo, era já também pensando na ketamina como um tratamento para outras coisas além de anestesia? Então, até então era só um anestésico. Algumas pessoas em que foram testadas logo lá em 66, 67, algumas pessoas que foram testadas ketamina referiam um bem-estar. Uma coisa interessante depois. Mas isso não foi muito dado conta pelo Dr. Domino, porque ele não é isso que ele estava procurando. Ele estava procurando um anestésico. E passou. Isso foi um dos arrependimentos da vida dele. Ele fala mais pra frente que foi um dos arrependimentos da vida dele. Não ter dado o feedback das pessoas. Não ter dado a devida importância porque os pacientes estavam falando sobre o bem-estar. Fez o trabalho dele muito bem. Estão falando dele aqui. Não. E culpa é dele. não, parabéns aí. Ouvinte nosso, ele, sabia? Ele morreu nesse ano. Eu fiquei muito triste quando que a gente falou que não é mais lançar episódio dele. Ele ficou muito... Mas a gente tá por ti, doutor. Tá. E então, isso é um efeito colateral, essa criação de imagens é um efeito colateral, não tem função terapêutica conhecida até o momento, não é necessário, não preciso, é um efeito colateral. E alguns pesquisadores, então, pesquisaram como que eu quebro esse efeito colateral, o que eu uso para diminuir esse efeito colateral. Então, logo em 70, comecinho de 60, Elmer Zygmunt descobriu que ele deveria domar o tigre da ketamina, que é o nome que ele chama. Deveria domar esse tipo de experiência. Então, domar a ketamina para ela ser um anestésico mais adequado. E aí ele desenvolveu o uso de outros sedativos junto dos hipnóticos, como o Propofol que eu falei no começo, midazolam,
com a ketamina, diazepam, com a ketamina para diminuir e tirar esse tipo de efeito do cérebro. Sim. Mas é o efeito de ficar vendo coisa. Vendo coisa. E não é o efeito de ficar se sentindo bem depois. Porque se tirar isso de graça é sacanagem. Temos um remédio, só que ele faz as pessoas se sentirem bem no final. Temos que acabar com isso, é vacilo. Não, mas eu acho que não era tão estudado, né? Não, até então você não sabia do efeito antidepressivo da ketamina. Não, você tinha um efeito colateral que você tinha que domar esse efeito colateral. Só esse eu vi o dragão. É, porque isso em sala cirúrgica, quando você tem um estímulo em volta, a pessoa vai pegar o estímulo externo e misturar com o estímulo interno que ela tá tendo. Isso. Então ela vai estar deitada fazendo uma cirurgia, sei lá, pondo uma perna no lugar, e aí ela ouve um barulho, alguém falando, isso entra dentro do que ela tá imaginando. E aí isso causa, além de causar agonia e estresse, causa uma agitação naquela pessoa. Então ela vai começar a falar, vai começar a gritar, me tira daqui, assim. Em centro cirúrgico, às vezes a gente... Não, entendi. Como as medicações não têm a mesma duração, às vezes a gente faz a ketamina e faz um sedativo, o sedativo acaba antes, sobra a ketamina. E aí a pessoa começa a gritar, levantar, querer saber onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui, quem é você, onde que eu tô. Entendi. E aí fecha o olho, vai pra um outro ambiente, isso causa um estresse. Não, tem que ter controle, né? Sobre a parada. Isso, então ele descobriu em 70 que você poderia usar uma outra medicação desse jeito, assim, para segurar, para domar o tigre da ketamina. Quem popularizou principalmente a ketamina foi a Guerra do Vietnã. Olha aí! Em 73 ela foi usada como estricação de campo, que é o que se chama. Você poder retirar a pessoa de uma situação de trauma. Aqui a gente pode entender, você bateu o carro, quebrou a perna dentro do cockpit do carro, né? No volante. Eu não tenho como te tirar, você está consciente, acordado. Como é que eu vou te tirar daquela situação, pôr numa prancha rígida e trabalhar, poder te trabalhar com você? Isso chama estricação. E uma medicação que a ketamina funciona muito bem é para esse estricação. Então no Vietnã, um soldado ferido, com bala, sei lá, quebrou a perna, uma coisa, para você pôr ele na maca e tirar e levar até o tratamento, usaram ketamina a primeira vez. Então começou o uso e foi onde popularizou o uso dela. Porque ela é muito boa, ela não diminui a respiração, não diminui a frequência cardíaca, não diminui a pressão. Então se você tomou um tiro na perna, tá sangrando, tá caindo a pressão, tá diminuindo. Então eu não posso usar uma medicação como morfina que iria cair mais a pressão, te desacordar e parar de respirar. Eu preciso de alguma coisa que eu faça e possa não me preocupar mais ou muito pouco com você enquanto eu te levo embora. Era uma seringa parada? Numa seringa. Aspira, intramuscular. Porque nos filmes, sempre tem uns caras com uns pozinhos no filme de guerra, já viu? Eu acho que é droga. Normalmente é morfina que eles usam. Morfina direto? Antes da ketamina usava morfina para estricação. Mas não é muito boa porque batimento. Baixo batimento e para de respirar, né? Muita gente que usa opioide de forma de abuso morre por causa disso. Morre porque usam muito e para de respirar. E a ketamina você podia não ter esse risco tão grave, então tão importante. E além de manter a estabilidade hemodinâmica, mantinha frequência cardíaca e pressão. Então foi onde popularizou o uso principal dela na Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, como droga de estricação. E era um lance que tinha em grandes quantidades na época do Vietnã. Minha dúvida eu acho que a ketamina, enfim, hoje em dia se usa para outras coisas e tal, para tratamentos, acho que depressão, essas coisas, né? Nessa época do Vietnã, será que já usava meio até sem saber ou já... Em 73, o Eduardo Domino escreve um paper dizendo que ele acha que tem um potencial abusivo da droga. Que tem alguma coisa com esses veteranos que tá estranha. Que não tá muito certo, que não tá legal. Não sei o que é. Eu acho que a ketamina pode... ele fala pode ser usada como uma droga de abuso. Essa é uma preocupação até hoje. E existem alguns cenários em que ela pode ter esse uso de abuso. E existia essa preocupação depois dele ver como que voltavam e como que se usava a ketamina. Não havia um controle, ainda não existia o esquema de níveis nos Estados Unidos para separar drogas. Então você não tinha droga nível 1, nível 2, nível 3, né? Então não tinha controle o uso da ketamina. Entendi. Como não tinha controle o uso de morfina, não tinha controle... Era permitido maconha. Ainda mais em guerra, né? LSD era permitido, então não tinha esse esquema de... Foi no Nixon que inventou, né, o esquema de níveis de drogas e proibição. Just say no, né? Sobre droga, Just say no, para a campanha. Isso. E uma galera acho que voltou ao Vietnã mausaça da heroína mesmo, né?
Várias drogas, né, cara? Mas eu acho que o lance também era porque... Aí eu acho que é uma outra causa, né? Porque esse caso que ele tá contando, eu acho que é a droga em si tá causando a parada. Eu acho que heroína, outras drogas, era mais um lance, tipo... Passei por umas treta tão desgraçada na guerra que eu vou me drogar. Matei 15 crianças aqui 15, exatamente. Com lança-chamas. Não vai ser... Vai ser ruim de dormir hoje. Exatamente, Mas exatamente. isso provavelmente é o que o Domino fala depois, ao contrário. Isso aconteceu com a ketamina. Porque mais tarde a gente descobre que ela tem um papel no tratamento do estresse pós-traumático. Olha! Então, provavelmente, ele disse isso. Isso é um relato de pessoas que eu conheço que conheceram ele em congresso e falou de, olha, provavelmente esse uso que os veteranos faziam era para tratamento do estresse pós-traumático. E a morfina não, morfina você fica de verdade, assim, quimicamente viciado. Então você fica quimicamente, você necessita quimicamente da tremedeira, sua dor. É a heroína, é a mesma medicação. Sim. Então você fica quimicamente necessitado daquilo. E a ketamina não, você não tem ainda um conhecimento dessa característica. Mas os soldados que voltaram, eles começavam a usar, não tinha ninguém olhava para esse fator, né? Tanto que o termo estresse pós-traumático foi criado depois disso. Não existia essa doença antes. PTSD. Então, ele percebeu que ele havia um componente de abuso, mas será que esse abuso ninguém pensava, será que esse abuso é para se tratar? Então, é uma pessoa que está doente e usa. Como não tinha... a venda era livre, você podia comprar ketamina à vontade, então tinha uma facilidade do abuso também. E é louco, né? Que o cara comprava, tomava, ele falava, pô, tô bem, não sei porquê, né? Vou comprar mais. Mas algumas pessoas mais pra frente, no final dos anos 70... tinha várias pessoas proeminentes falando e defendendo o uso da ketamina como terapêutico. Em 73, teve um trabalho no Irã, num hospital psiquiátrico, com 100 pacientes, em que queria se testar a esquizofrenia e a ketamina. Um trabalho bem mal feito, bem ruinzinho, assim, sem muito rigor científico, mas foi feito em 73 pelo Comhazad, é o nome do psiquiatra. Ele pegou 100 pacientes, dividiu em alguns grupos e fez ketamina nesses grupos nas doses de 0,3, 0,5 e 1 miligrama por quilo. E foi levando até a dissociação esses pacientes, então até ter esse sintoma, e acompanhou quanto de esquizofrênico, o que eles diziam, bem sem rigor, bem sem rigor científico mesmo. É mais uma narração, uma historinha do que de fato um trabalho científico. Mas ele já descobriu ali atrás, ele relata coisas como o peso da existência diminuiu. Então, os pacientes falando isso. Essa frase é muito maneira. Isso aí é maravilhoso. O peso da existência. O peso da existência diminuiu. É uma bela camisa, inclusive. Rapaz, que maneiro, cara. E eles escreveram isso, assim. E alguns que não fizeram parte do hospital psiquiátrico, que não fizeram parte do estudo, pediam aquilo que o meu colega de quarto usou. Porque ele tá bem melhor que eu quero tomar aquilo lá que ele tá tomando também. Aquilo que ele tomou. E no trabalho, apesar de ser bem mal feito, assim, tecnicamente... Tem algo que você pode tirar daí, né? Ele fala que os pacientes se sentiram melhor, que muitos tiveram o peso da existência, que as ideações suicidas sumiram, que ele não sente mais uma culpa muito grande. E aí ele comenta que 96 pacientes desses, depois de um ano, ainda se mantinham ou bem ou tão bem quanto depois do uso da ketamina. E não estavam mais usando, né? E não estavam mais usando. Foi só um teste, só uma vez. E um ano depois eles ainda estavam. E lembra que... efeitos de... Isso, só que vamos lembrar que isso foi o ano que saiu no mercado o Prozac. O Prozac é do começo dos anos 70. Então a teoria com o Prozac, com antidepressivos, então criou-se em 70 a ideia que existe um antidepressivo, uma medicação, ela é antidepressiva, que a depressão é monoaminérgica, então que ela passa pela serotonina. Então se eu aumentar a serotonina, trato depressão. Isso de um lado a indústria farmacêutica e científica, a comunidade científica falando. Então realmente a gente tem um problema de serotonina, que é uma monoamina, que quanto mais melhor. Então a gente tem o Prozac como antidepressivo, e a ketamina, ela não tem nada a ver com a serotonina, ela atua no glutamato, que é uma outra molécula, é um outro neurotransmissor que está ligado com a sinapse excitatória. Entendi. Então um neurônio se comunica com o outro através do glutamato. Sim. Então mensagens positivas vão pelo glutamato. E a serotonina faz o quê? Ela também é um neurotransmissor. Sim. De algumas partes de alguns neurônios, principalmente do hipocampo, e ela serve para você ter o contato entre os neurônios. Mas Sim. não se você perguntar quantas sinapses são mediadas por serotonina e quantas por glutamato,
a maioria esmagadora, não sei te dizer agora em porcentagem, Muito mas mais. ela é muito mais pelo glutamato. Então o glutamato é excitatório, tudo que você está sentindo agora, você tá na cadeira, tudo, é mediado pelo Tem glutamato. vários glutamato agora sentindo aqui minha cadeira. Disparando. Beijo pra eles. E a serotonina dentro do hipocampo, tem alguns outros lugares, mas basicamente dentro do hipocampo. Entendi. E então a ideia era essa, que como é que eu posso ter uma monoamina, então uma serotonina, que eu trato depressão com ela, ou supostamente, o que tem a ver o glutamato com isso? Então a ideia da doença ser monoaminérgica, na hora era serotoninérgica, né, naquele momento. Hoje a gente supõe que uma das possibilidades é que ela seja monoaminérgica, dopamina, serotonina e noradrenalina. Então, só pra eu me organizar meus pensamentos. Achava-se na década de 70 que depressão era serotonina. Era Isso. ali que se resolvia. Isso. Tinha que ter mais, né? Mais Isso. serotonina, joga serotonina, bebe mais serotonina, tu vai ficar feliz, acabou a depressão. Achava-se. Com o tempo foi vendo que o buraco é mais embaixo. Que talvez a gente pudesse ter serotonina e dopamina. E não só isso. Talvez Outras coisas. dopamina e noradrenalina. Aí foi Isso. indo várias coisinhas. Que maneiro. Mas né? ninguém nunca pensou em glutamato. Então não era por que ninguém nunca pensou? Na época, né? Porque o caminho, a pesquisa se ia para a ideia da serotonina. Entendi. Então o Prozac trata 30% dos pacientes que usam. Então acho que é por aqui mesmo. Entendi. E tem uma indústria farmacêutica por Serotonina trás. é melhor no marketing. Tá, mas A serotonina é bem melhor no marketing. a ketamina não tem também uma indústria por trás? Aqui ela tinha como anestésica. Aqui Aqui ela é tô anestésica. pegando. Só que você não vai reposicionar ela. Primeiro que ninguém está imaginando que depressão poderia ser glutamatérgica. Então, mediada pelo glutamato. Apesar desse trabalho de 1973. Então, ou apesar dos relatos que o Domino ouvia. Então, Sim, né? não, a Porque gente o resultado do outro é muito melhor, né? não tem comparação para falar se é Na melhor época. ou maior. Não tem Sim. comparação. Ninguém testou Sim, Não, head na to head. época. Não, na época. É o pensamento corrente. Isso. Você pode falar que o pensamento corrente na Isso. época era serotonina é o problema, nós aumentamos serotonina, resolvemos os problemas. A depressão, essas coisas. Mas aqui a própria Park Davis não estava fazendo um antidepressivo, estava fazendo um anestésico. Entendi. Então, apesar de trabalhos como esse, de 73 do Irã, e ele ser muito mal feito, Isso não contribuiu também, né? não contribuiu em Cada um nada. anota aí que tá sentindo e aí, acabou meu trabalho. Foi tipo isso, né? É mais ou menos isso, assim. E então, daqui a um ano a gente se fala. Entendi. Né? O que aconteceu nesse um ano? Flutuações? Tomou outra coisa, não importa, né? Não importa. Mudou Então, a dieta, É, se cara. casou. Traumas, né? É verdade. Tudo isso influencia, pô. sim, então tem todo o pensamento corrente da época, né? Que era que não tinha nada a ver com isso, apesar de um ou outro relato, trabalho sobre isso. No final de 70, em 78, 79, tinha alguma comunidade, principalmente a comunidade Flower Power ali, o pessoal começou a falar e usar ketamina e advogar em nome da ketamina como um anestésico. Como um anestésico que seria mais do que anestésico. Talvez fosse uma droga que te melhora as ideias. Talvez tratasse minhas doenças. Então foi crescendo essa história da Fanbase. ketamina. O fanbase da ketamina. Tem nomes importantes. Marcia Moore, professora de yoga. Eu usava todo dia cetamina. Um pouquinho de cetamina eu usava todo dia. E ela dizia que era a sacerdotisa da deusa ketamina. Eita, mas aí também é demais. Tomou muito, pelo jeito, né? Ela, todo dia. É, todo dia. Peraí, Então também. você acaba tendo Inteira de realmente... trabalho vazio. Professor de yoga, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. Corpo trincado. É verdade, Trincadaço. devia ser rasgada Então, o abs dela. Se tu diz que tu é sacerdotisa de qualquer coisa, que tu tá bem Eu já apegado parei demais. de ouvir, já não- parei de ouvir. É difícil a gente julgar e perguntar, será que ela tinha alguma doença mental em que ela estava se Tá tratando? apaixonada. É um amor, é um amor. Ah, mas É se falar, cara, eu sou sacerdote da batata Ruffles. É, eu não vou verdade. confiar em ti da tua É. opinião sobre batata. Mas Porque se tu falar que é boa muito publi. importante, gosto muito. Se amarro. Vai com calma aí. Eu se amarro. Vai com calma. E em 79 ela usou ketamina, como todos os dias, saiu, ninguém sabe onde ela estava, foi encontrada morta no gelo, congelada, 3 dias depois. Olha aí, ó. Em janeiro de 79. Ela morre numa floresta, ela foi caminhar, meio confusa. A gente não pode dizer hoje, será que ela ficou viciada e daí ficou
teve algum transtorno mental? Será que ela estava tratando um transtorno mental que a ketamina parou de funcionar para isso e ela ficou só com um transtorno? É difícil a gente tirar conclusão agora sobre o que aconteceu na época, né? Vamos dizer que ela fosse esquizofrênica, né? Supondo. No começo a ketamina funcionou, ela continuou usando, ficou resistente, se isso é possível, a gente não sabe. Resistente ao uso usou tanto, né? Como antidepressivo. Acabou que a ketamina não fazia mais parte nenhuma, só sobrou a doença. E ela desorganizou e saiu caminhando, né? Ou será que ela usou ketamina e por isso que ela ficou assim? A gente não tem essa resposta, a gente não sabe dizer isso. A gente tem uma base de usuários de ketamina como usuários de droga, né? Como drogas de abuso muito grande em Hong Kong. Sério? E em Londres. São os lugares que mais tem como droga de abuso. E aí você tem ali algumas coisas, mas você tem gente... Por algum motivo específico esses dois lugares? Não. História mesmo. Algo chegou baratinho, fizeram um cupom maneiraço. Alguma coisa aconteceu que... O uso de drogas é bem relacionado com a fonte, né? A gente não tem heroínas aqui, né? Opioides, né? Aqui no Brasil. A gente tem perto do produtor cocaína e maconha. E não tem De repente oferta mesmo, né? Não tem uma razão. Em Londres tinha uma cena clubber, que é uma droga club drug. Né? Então tinha um pouco por causa disso. Agora Hong Kong especificamente, aqui no Brasil tem muito usuário de ketamina, praticamente não tem, e nenhum desses usa ketamina pura, né? Nunca é pura, então você sempre tem mistura com outras drogas, então sempre é um uso polidrogas, né? Não tem esses gurus psicodélicos como tinha aqui essa Marcia Moore, né? Professora e tal. E aí nesse momento, lá em 78, 79, tinha vários nomes que é conhecido como Special K, Vitamin K, Key, quando mistura com cocaína, Calvin Klein. Então foi criando nomes. Calvin Klein. Gostei de como soa. CK. Kit Kat. Olha aí, Monkey Mix. Aprendeu com a serotonina como é que fazer publicidade. Aprendeu. Gostei. Mas aí teve esse ponto, então foi evoluindo para esse apelo. Então tinha algumas pessoas que abusavam realmente, mas era um movimento, né, Flower Power, era um movimento que tinha vindo do movimento Make War, né? Make Love, Not War. Você falou o contrário. Make War, Not Love. Mas existia, então, esse movimento, né, do uso de drogas, e drogas psicodélicas eram mais interessantes, né? Então tinha esse movimento de você experimentar, usar todo dia, expansão da mente, não sei o quê. Então tinha um contexto histórico para isso acontecer também. Hoje acho que não tem esse contexto, além de ser uma medicação hoje que é controlada. Foi quando o Nixon começou a controlar medicações, colocou a ketamina como proibida, uso somente hospitalar, somente para anestesista. Só anestesista. O lance depressivo, ele não pilhava. Não, ninguém mais falou sobre esse lance. Ninguém mais falou? Não, isso sumiu porque virou uma droga de abuso. Sim. Então sujou o nome dela, né? Rapaz. Culpa do Nixon. Esse lance de abuso, assim, isso aconteceu, essa sacerdotisa da deusa ketamina acaba sujando um pouco o nome da medicação. Eu mesmo, né? Fiquei bolado, já falei, viajou em ketamina. Morreu por causa da ketamina, né? Então viajou. E a aí gente não sabe se foi, mas é a conclusão mais... É uma conclusão bem óbvia, bem simples, é isso, né? Mas, nossa, tomou ketamina. É que nem banda boa com fã ruim, é a mesma coisa. É verdade, Los Hermanos é legal, sabia? Mas o fã, cara, acaba com Los Hermanos. Tem um monte de droga que a galera estragou. A galera fala muito de psicodélicos em geral, assim, né? Que tem muita coisa com psicodélico pode ser estudada, mas não é estudada por isso, né? Em geral. Um cara com uma calça de sarja, de saco, né? É verdade. Enfim. Isso. Então morreu ali um pouco essa história sobre... E estamos junto com o movimento Flower Power, também morreu, né? Então isso acaba, tem a proibição de drogas. Em 82 a ketamina é descrito o modelo de distribuição dela. Isso não sei se é muito técnico, mas é uma parte interessante sobre... o que se descreve sobre essa ketamina. Então você consegue saber que eu preciso de 161 nanogramas de ml para ter um efeito antidepressivo da ketamina. 161 nanogramas por ml de sangue. Então você tem um modelo tricompartimental de distribuição de drogas. Isso é descrito depois. Mas essa quantidade não gera o efeito anestésico? Gera também. Mas de leve. Não dá pra abrir a pessoa. Só uma dormênciazinha na mão, assim. Isso. Maneiro pra caramba. Só conserta a alma. Entendi. Não dá pra... Só o peso. Só o peso da existência que sai. E a mãozinha fica dormente. Isso em 82. Descreveram quanto eu preciso pôr no sangue para que entre no sangue vá um pouco pro cérebro, um pouco pra gordura, um pouco pros órgãos, um pouco pros músculos, e quanto que isso volta e como que isso anda, né? O modelo tricompartimental da anestesia é isso.
Então, ainda tinha estudos, né? Em 82 ainda tinha estudos sobre o uso da ketamina. Tinha os computadores que facilitaram, e hoje a gente tem bombas de infusão que eu falo, eu quero 161 nanogramas de ml no sangue. O computador vai lá e calcula. Eu falo o peso da pessoa, a altura, alguns dados que ele precisa. Ele fala, então eu preciso fazer tanto de ketamina para que a curva chegue até lá. Que maneiro. Isso é anestesia venosa total que a gente pra quem é ruim de matemática... É bom, é muito bom, é muito fácil. Então, não tem uma relação, né? Hoje não existe uma relação fixa. Eu preciso fazer tantas nanogramas para ter efeito antidepressivo. Não existe essa relação. Isso é uma relação feita depois, né? Depois eu vou contar um pouco como que aconteceu. Mas tem um range ali, tem um né? range, Entendi. Tá, mas como é que ela... Tá, a gente tá no Nixon lá, que... Década de 80. Deu geral. A galera tá estudando, mas não conta pra ninguém. Tipo, fazer uns estudos. Como é que ela começou a renascer esse período de... Que é mais recente, né? Isso, ele é mais recente. Lá em 90, começou a se pensar que talvez a serotonina, depois de 20 anos de Prozac, não era o grande... Vagabundo doido na rua. Não era uma coisa que funcionava tão bem. Não é ela funciona. Não é simples assim, né? Isso, ela funciona para uma parte das pessoas, mas a serotonina pura não funciona. Então você tinha os monoaminérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos e noradrenérgicos. Tinha medicações, por exemplo, bupropiona, um antidepressivo que existe, que ele atua na noradrenalina e na dopamina, não na serotonina. E ainda é um antidepressivo. Então, como que ele funciona tão bem quanto um que só é serotonina. Então, tem mais coisa aí acontecendo. Existia, desde de 90, uma ideia, então, que talvez fosse glutamatérgica a ketamina, porque você pega cérebros de pessoas deprimidas que morreram e acha muita glutamina, muito glutamato no cérebro. Então, talvez tenha alguma coisa a ver por aí. Eu não achei pouca serotonina, eu achei muito glutamato. Entendi. Você consegue elevar o nível de serotonina dentro do cérebro muito rápido, em coisa de uma semana. Mas o efeito clínico antidepressivo demora 6 meses. Por quê, né? Isso não é diretamente, né, ligado? A gente tende a achar quando é leigo que é uma ciência fechada, né? Que já resolvemos a depressão, ela é isso e está resolvido. E não é, você tem cheio de buracos nessas hipóteses e elas ainda continuam como hipóteses, como modelos. Então a gente usa como modelos para explicar a depressão. Usava-se então a serotonina, não é? Então vamos colocar nesse modelo a dopamina, vamos colocar isso. Mas existia um outro modelo que falava, cara, alguma coisa no glutamato está acontecendo, porque o cérebro das pessoas tem muito glutamato e não tem pouca noradrenalina, não tem pouca dopamina. O que acontece? Eu também tenho pouca, mas quando eu subo e deixo ela no nível normal, eu não tenho um efeito clínico na hora evidente e relevante. Não acaba a depressão, não, simplesmente. Não acaba. Então alguma coisa está aqui, não é completa, essa teoria monoaminérgica não está completa. Existe essa outra aqui que é uma glutamatérgica e a gente vai olhar ela. E dali passou alguns anos, com a hipótese glutamatérgica um pouco menos evidente e a monoaminérgica mais evidente. Em 2000, John Crystal, na Universidade de Yale, pensou, eu vou pegar alguma coisa... Que mexa com glutamato. E aí lembrou da cetamina. E lembrou do artigo do Komrazade, que falou do Irã, quanto que eu uso de ketamina? Como é que eu vou começar a usar? O que eu faço? O que a gente tem aí de onde que eu vou pegar? Né? Então, a gente sempre tem que, na hora de fazer um teste, um ensaio clínico, pegar de algum lugar, né? Escalar de algum lugar, não tiro da minha cabeça. E ele tinha uma dose de 0,5 mg por quilo em 40 minutos, sendo uma dose leve, segura, que não causaria esquizofrenia, que seria uma dose... Olha aí, rapaz. Que você mantém a pessoa sem anestesia total, sem bloquear a respiração, sem nada, bem tolerada, já foi usada outras vezes para estudo de esquizofrenia, então eu posso usar essa dose como... Eu peguei de alguém e uso e aplico aqui para testar se o glutamato é ou não é o responsável pela depressão. Maneiraço, mesmo o artigo com vários problemas teve a sua utilidade pra caramba depois, nos 2000, né? Sim, você ter ali alguns testes e falar, eu sei pelo menos que... Matar não vai, né? É isso mesmo, eu sei pelo menos que matar não vai. Grande parte daí é o matar não vai. É verdade, começamos bem. Primeiro não fazer mal. Primeiro não matar. E não tinham outros medicamentos que atuavam nessa parte do glutamato? Glutamato, isso. A gente não tem outros... A gente não tem outros anestésicos endovenosos que são bloqueadores do receptor do glutamato, porque o glutamato é um neurotransmissor e você tem o receptor dele do outro lado. O receptor é o NMDA, N-metil-D, que é um prefixo, aspartato. Então ele é o receptor do aspartato e receptor do glutamato. E ele é o principal receptor excitatório do cérebro. Então você
não tem outra molécula. Você tem outras moléculas, tem o ligante natural, é o magnésio. Então, se eu te encher de magnésio endovenoso, eu vou bloquear e vou te causar uma anestesia com magnésio endovenoso. Não adianta tomar comprimido, não é isso. Tem gente que toma comprimido de magnésio. Tem um movimento de magnésio aí, né? Isso, não é isso. Não, é intoxicação por magnésio. Intoxicação no sangue por magnésio. Se eu pegar e fizer 5, 6, 7 ampolas de magnésio no sangue, você entra em coma. Não façam. Não façam. Não, mas é porque real tem o movimento do magnésio hoje. É que o magnésio via oral não é a mesma coisa do que magnésio endovenoso. Isso pra outra parada, né? Imagina. Tem um pessoal que fala que diminui câncer, que aumenta não sei o quê, que diminui não sei o que lá. É tipo o Jesus da parada, assim. Tipo babosa. Tipo um chá do bolo da avó, assim. Não, dizem que resolve tudo, né? Mas, então a gente tem o magnésio, que é o ligante natural desse receptor, e tem a ketamina. A gente não tem outros ligantes naturais ou ligantes artificiais desse receptor. Então você não tinha... O John Crystal não tinha muito o que pegar. Ele só tinha mesmo a ketamina para usar, que é o melhor, o mais seguro, estudado, sabido, conhecido e etc, etc. Testado. Isso agora em 2000. Em 2000. Isso. Maneiro. Ele pegou 10 pessoas, fez uma dose que já sabia que não mata, avaliou a depressão, dessa vez avaliou com escalas de depressão, escalas clinicamente significantes, testadas e aprovadas, avaliou ele antes de fazer, e em alguns pontos, em 2 horas, em 4 horas, em 12 horas, em 48 horas, em 2 dias, 3 dias e 5 dias. Oxe, regaçou então agora, hein? Ele queria várias informações boas. Saber, conseguir medir, não como fez o primeiro iraniano. Ano que vem a gente se fala. Vê aí como é que você tá. Mas 10 pessoas é uma amostragem muito pequena. Né? Mas é uma amostragem adequada para uma prova de conceito. Como assim? Tu faz uma prova pra ver se vale a pena testar em uma escala maior. Isso. É uma pré-provona. A provinha... tu não vai sair injetando um monte de coisa. Chamar 100 pessoas, se pra 10 já deu merda, tu não vai botar dar uns 1.000. R$200 pra cada. Faz sentido. Inteligentes, cara, aqui. É verdade, de fazer teste só com 10 anos. Provas de conceito, né? Essa é uma prova de conceito, ela é bem conhecida, é um jeito bem elegante de fazer o começo, primeiro trabalho. Será que funciona? Ele responde essa pergunta, será que funciona? A partir dali, ele faz testes. Se funciona, então aí eu faço placebo controlado, aí eu faço duplo cego, aí eu faço randomizado, mas depois. Mas com essas 10 aí, já veio bem? 20% das pessoas, no dia seguinte, tiveram uma remissão total de uma doença depressiva resistente. Que isso, cara? Então, primeiro, para entrar nesse trabalho, tinha que ter uma doença, tinha que ser deprimido, tinha que estar em episódio atual, porque a depressão é uma doença crônica que tem episódios. Sim. Eles vão e voltam. A pessoa tinha que estar num episódio depressivo atual. Tipo, semana passada teve uma crise. Pelo menos nos últimos 15 dias em quadro depressivo atual. Tinha que ter testado nesse episódio depressivo ao menos 2 medicações, que é o que a gente tem hoje como depressão resistente. 2 medicações, né? 2 serotoninérgicos, em doses e tempos adequados, e não ter tido resposta. E aí você pode classificar ela então como ela não tem mais depressão. Agora ela tem transtorno depressivo resistente. É uma outra doença. A maioria das medicações que a gente tem, algumas combinações são aprovadas para depressão resistente, que não é a mesma doença do transtorno depressivo não resistente, ou simples, não sei se dá pra falar sobre isso, mas é uma outra doença. Então você pega essa população e você tem algumas opções. Uma das opções é, por exemplo, fazer eletroconvulsoterapia. Que é o choque. O choque. É um tratamento para depressão resistente. Você não faz eletroconvulsoterapia numa pessoa com depressão não resistente. Que tá fazendo tratamento, tá respondendo bem. Isso não é... É só se, tipo assim, você fez tomou mais de 2 medicamentos, não resolveu, aí ganha... doses e tempos adequados. Isso, fez bonitinho, mais de 2 medicamentos e falou, aqui o buraco é mais embaixo. É uma depressão resistente. Isso. E aí, eletroconvulsoterapia. Foi o que eu disse. E ele achou 10 cabeças que estavam no fundo do poço. Ele pegou 10 pessoas com doença de transtorno depressivo resistente. Então, porque se não é resistente, eu não tenho por que testar uma medicação nova. Certo. Eu já tenho a medicação. Resolvendo o problema da pessoa, Eu já tenho a antiga. Então eu não preciso. Então eu preciso pegar uma população que eu não tenho resposta. E a população que eu não tenho resposta era depressão resistente. Tá. Não existe um termo, um número de tentativas muito fixo, né? Cada pessoa, cada psiquiatra pode entender que eu ainda não tenho depressão resistente porque eu não testei tal e tal combinação. Não é então, dois, não é. Isso é o mais aceito em trabalho científico, mas não é necessariamente uma verdade universal. Tem gente que fala que não, que eu tenho que testar algumas combinações, algumas coisas antes de dizer que é resistente. Entendi. Perfeito. Então não é um consenso. É muito próximo do consenso, mas não é um consenso. E pro fim da pesquisa,
é um consenso de que doença depressiva-resistente é quando eu tenho 2 tentativas de medicação sem resposta. Ele pegou essas pessoas, 20% no dia seguinte não tinham depressão. E 30% tinham melhorado mais da metade dos sintomas. No outro dia? No outro dia. Muita diferença. Mas o cara, será que no outro dia o cara já... Cara, tem dia que... Quando eu, Vitinho, faço as coisas bonitinho, me alimento bem, corro pra caramba, em 2 dias eu tô falando, meu Deus, vontade de trabalhar, tá ligado? Real. Como é que é o nome da fotinho da cabeça, aquela... não é eletrocardiograma, né? Porque é eletrocardiograma do cérebro. Encefalograma. Eletroencefalograma. Eles fizeram isso pra ver como é que funciona, tipo, o que a ketamina faz na cabeça? Existe não com eletroencefalograma, porque o eletroencefalograma só pega 2 centímetros, 3 centímetros de córtex cerebral. Tem alguns testes, sabendo se tem alguma alteração, né, na depressão e fora da depressão, mas não é mensurável a depressão por eletroencefalograma. Hoje a gente tem alguns testes mais precisos e melhores que chama ressonância magnética funcional, que mede o fluxo de sangue para algumas áreas, para estruturas internas do cérebro, estruturas mais profundas, como o hipocampo, como a amígdala cerebral. São por ali que está a depressão. E é por ali que está a depressão. Nessa ressonância magnética funcional, você consegue ver pessoas em depressão, ela tem um aumento do fluxo sanguíneo em algumas áreas e uma redução em outras áreas, e principalmente a conexão entre elas, que é uma outra ressonância que você pode fazer, a ligação entre uma área e outra está aumentada em alguns pontos e diminuída em outros. Caraca. Tu consegue bater o olho e sacar se a pessoa tá com depressão hoje? Ou não? Não, hoje não. É feito esses trabalhos, você faz a ressonância magnética funcional, tem softwares que você fala, eu quero escanear essa área, e ele compara isso que você escaneou com um banco de dados. Então, a gente usa, normalmente, na ressonância que a gente usa, é uma ressonância de 1.5 a 3 Tesla, que é tipo a resolução dela. Para esse tipo de trabalho, são ressonâncias de 7 Tesla. Então ela é muito mais precisa, ela tem muito maior resolução. E aí você tem que usar alguns softwares que só funcionam na de 7 Tesla por causa da resolução, que medem pequenas variações de fluxo sanguíneo dentro de áreas do cérebro e o fluxo de água entre uma e outra, e assim você fala que ali tem uma conexão, né? Que essa área do cérebro aqui na frente se conecta com essa porque aqui aumentou o fluxo de água. Só que isso é numa escala muito pequena, nanoscópica. Então você pega... É literalmente nanoscópio? Tipo, idiotamente pequeno. É a molécula. É um pouquinho menor do que isso aqui. Acho que um pouquinho mais. Um pouquinho mais assim. Aperta um pouquinho mais na ponta. Eita. Então é bem baixo mesmo. Ó, pro ouvinte aí que não tá vendo, desse tamanho. Tá bom? Porque você mede a molécula. Entendi. Mesmo. Você mede o spin da molécula. É muito pequeno. Você mede o campo magnético da molécula aqui e ali. Por isso que depressão é desgraçada, é muito pequeno. E aí esse programa joga e compara com outros dados que tu tem lá no banco de dados. Quem é o signatário para uma ressonância de 7 Tesla, que não é para uso comercial, é para uso só em pesquisa, você pode assinar um banco de dados de cérebros de diversos tipos do mundo inteiro. Pô, que maneiro, hein? Tiraram um Shutterstock da cabeça. É o Shutterstock da cabeça, pô. Exatamente. Então, quando eu faço um trabalho, eu pego 10 pessoas, eu preciso comparar com 10 pessoas normais. Ou não deprimidas. Sim. Aí eu vou no meu banco de dados, que é um banco de dados que o Estado de São Paulo assina, esse banco de dados. Porque na USP tiraram onda, hein? Tiraram onda. A USP tem essa ressonância. Beijo, USP. E você tem Então eu quero comparar esta área com sujeitos homens normais, não deprimidos. Não tem o problema. Não tem o problema que eu estou procurando. Sim. E esse banco de dados separa e escolhe. Ou então eu quero com pessoas com depressão. E aí o banco de dados compara. E tem muita gente. Já. Tem do mundo inteiro. Bastante, tipo, milhares. Isso. E teve algum teste da ketamina com esse banco de dados ou com esse tipo de avaliação? Tem, porque quem começou essa história lá em 2000, então, John Crystal, ele é da Universidade de Yale. E na Universidade de Yale começou a falar, cara, aqui tem alguma coisa acontecendo. Mas não é possível. A gente tá falando de monoaminas, não tem nada a ver glutamato, ketamina, esquece isso. Sim. E o John Crystal, não, eu tenho certeza do trabalho que eu fiz. Na universidade tenho certeza que eu fiz e isso aqui é real. Só que só em 2006, então 6 anos depois, que um outro trabalho, que aí sim eu já tinha uma prova de conceito, que você não pode tirar conclusões de prova de conceito. Aí você tem o Carlos Zarate, que foi um pesquisador que fez um placebo controlado, duplo cego, randomizado. Então eu pego mais pessoas, eu não sei o que eu estou dando para eles, nem eu nem eles sabem, só tem um número, esse número só a farmácia sabe o que eu estou dando.
Então ele é duplo cego, eu sou cego e o paciente é cego, o examinador é cego. Sim, irado. Eu não escolho as pessoas que vão receber, então ele é randomizado. E tem placebo, então algumas vezes é placebo, algumas vezes é medicação ativa. Aí no final dos resultados você pega na farmácia os números de cada um que você deu. Isso, depois você abre os resultados. Compara e tu tira conclusões. E como é que foi esse teste? A mesma coisa. Mesma proporção. A mesma resposta. Isso, a mesma resposta? E 20% de remissão em 24 horas e 50% do melhor dos sintomas, né? Então uma resposta antidepressiva em 30% das pessoas. Calma, 20%... Em um dia. Tá, em um dia. 20% tem remissão do quadro depressivo. Acorda sem depressão. Só vitória. Acorda, fala o peso da existência sumiu. Tá, e os outros 50%? Tem uma melhora do quadro, mas não a resolução completa. Então teve 70% modificou. Teve uma melhora considerável, 70%, é isso? Mais ou menos. Tá. 20 salvou. Tá, não, saquei. E 50% falou, epa, por aqui. Tá vindo. Tá vindo, tá. Que maneiro, cara. E você tá numa população com transtorno depressivo resistente. Então não é uma população simples de ser tratada. E tem testes com pessoas com depressão médiazinha, aquela coisa Brasil tipo 2021. Brasil 2021. Só pra quem tá vivo no só Brasil. pra aquela galera do bom dia. É complicado, né? Essa galera, assim. Não porque você deveria então usar a medicação via oral. Pô! No teste você não tem eticamente como justificar que eu vou submeter a pessoa a um procedimento, sendo que eu tenho um procedimento já aprovado. Mas aí Se você me perguntar pra mim se deveria, sim, deveria. Agora gostei de ver, também acho. Olha aí, ó. Deveria testar? Ciência, testa. Sabe por quê? Que parece Power Ranger. No Power Ranger, vem o vilão pequeno. Aí eles brigam com o vilão pequeno. Aí o vilão cresce, aí depois eles pegam o Megazord. E fica gigante. Por que não pega o Megazord no começo e esmaga o vilão? Cara, esse é o pensamento de anestesista, entendeu? O anestesista, o intensivista, sempre vai pôr um tubo em cada buraco e depois vai tirando. Olha aí. O psiquiatra e o tratamento da psiquiatria pensa ao contrário. Eu vou devagar até alcançar. Mas o anestesista um tapão logo. Ele começa de cima pra baixo. Aí, ó. Então eu pego o pior, o melhor, um tubo em cada buraco. Se você um dia entrar numa UTI, tenho certeza que vão te pôr um tubo em cada buraco. Depois vão tirando o que você não precisa. Aí, pô... Todo buraco, peraí. Todo buraco. Aí eu não sei se concordo tanto. Todo buraco. Não, mas... Incluindo boca, nariz, veia aqui. Complicado. Sonda urinária, suave. Urinária? Eu não tinha pensado na urinária. Suave, anal. Eu tinha pensado no anal, já tava... Suave anal. Baita nome de banda. Você tem que... Suave anal. Você precisa saber se tem algumas bactérias. Então, entrou no UTI é isso. Não, ele não precisa, ele pode... Então, aí você vai tirando aqui, vai tirando lá, vai tirando lá. Aí pensando bem, não sei se... Então... Tá. E hoje? Como é que a gente tá nisso? Então, dali foi se tendo mais visão. Então, em 2006, talvez o negócio seja real. A gente tem outros trabalhos. E você começa em 2014, 15, alguns trabalhos da Janssen, que não são exatamente da Janssen, mas são dos speakers da Janssen, o Carlos Arati é um deles, e estudar mais ketamina e achar que você tem um protocolo de fazer algumas infusões no começo, você melhora a resposta quando você faz uma série no início. Você não tem muitos trabalhos a longo prazo, então você manter a pessoa ou não manter essa pessoa com ketamina, ela é um antidepressivo, não é? O que ela causa? Tinha ainda poucas coisas. A Janssen entra no mercado e fala, eu acho que eu vou ganhar dinheiro com isso aí também. Por quê? Porque lembra que eu falei que ela é uma molécula quiral, tem a versão R e a versão S? A versão RS, então a versão racêmica, já não tinha patente, era de venda de produção livre, não precisava mais ser sobre o nome da patente Ketalara. Park Davis não ganhava mais sobre isso. Mas alguns trabalhos acharam que a versão S era mais potente, se ligava mais fácil ao receptor. E deveria, então, ser um anestésico melhor. Tira o R. Tiro o R, eu deixo só o S. O S ele tem 4 vezes mais afinidade pelo receptor. Eu poderia usar uma dose menor e causar o mesmo efeito analgésico. E a Janssen tinha na patente deles a S. Mas não tinha uso comercial a S. Não tem nos Estados Unidos o uso comercial da S-ketamina para anestesia. Você não tinha interesse em fazer isso, não tinha muito onde pôr. Eu já tenho a outra, né? Não tem muito onde pôr no mercado isso. Então a Janssen tinha essa molécula, a patente dessa molécula guardada para ela. E pensou, como é que eu vou surfar na onda da ketamina? Como que eu faço para também ganhar um pouco de dinheiro com esse negócio que realmente é antidepressivo? Se ele faz um estudo, fase 3, com várias pessoas, duplo cego, placebo controlado, blá, 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 com a molécula que não tem patente,
A outra indústria farmacêutica coloca na bula dela também. E aí eu não consigo vender a minha molécula, a minha ketamina. Porque eu vendo a minha, mas você faz e põe a sua também, e a gente vai distribuir os lucros. E isso não é interessante. Que era a minha, exclusiva, o meu lance. Eu quero o meu lance exclusivo. E ela pensou, então eu vou mudar de via de administração, então, que até então ela era só feita endovenosa ou intramuscular. Eu vou mudar a via de administração, vou criar um produto em volta e vender o frasco e não o líquido dentro. Patenteou um frasco. Acabou, e dentro de frasco, por algum motivo, tem um negócio ali dentro. Foi isso que o Lobão fez no Brasil, né? Por quê? Te lembra ainda? Lembra que numa época o Lobão lançou um disco em uma revista? Porque o disco pagava imposto. Aí ele lançava uma revista e tu ganhava o disco de graça. Mas na verdade eu não tô vendendo o disco, só tô vendendo uma revista. E toma um disco aí de... Toma um disco aí de brinde. Que maneiro. Livro não põe imposto. Revista não põe imposto. Então é tipo mais ou menos assim. Não, na verdade... Tô vendendo uma embalagem. O que eu tô vendendo aqui é a experiência. É tipo isso, Isso, a Janssen pensou, eu vou fazer o seguinte, então eu vou vender um frasco, o frasco eu tenho patente, eu mudo a via de administração, então você não pode pegar a outra... E é por onde essa via? É intranasal. É um spray nasal, isso. Tu joga aqui dentro, eita! Isso, mas ele ainda continua com todas as necessidades de ser um anestésico, de causar sedação, Sim. de ser feito em hospital, de ter uma supervisão médica, tudo continua. Não vende em farmácia? Não vende em farmácia. Mas nos Estados Unidos? Não, uso exclusivo hospitalar. Ainda é uso exclusivo hospitalar. A molécula ela já é controlada pela Anvisa e pela FDA. O que foi que a Janssen conseguiu? Fez vários trabalhos, mostrou que quanto eu preciso jogar no nariz para sair no sangue, uma dose que seja igual ao que eu coloco no sangue, então para dar os 160 nanogramas, quanto eu preciso pôr no nariz. Mostrou que você tem atividade antidepressiva com ela absorvida pelo nariz. Aí tem umas controvérsias, tem que ler um pouquinho melhor sobre isso, é um pouco mais complicado do que só tem ou não tem. Mas conseguiu que a ketamina versão S fosse aprovada nos Estados Unidos em 2019 como antidepressivo para depressões resistentes. Então eles não vendem o líquido, a molécula em si, eles vendem o frasco. Aqui no Brasil teve uma coisa semelhante. Olhando o sucesso da Janssen, que começou em 2014, pensou em produto, pensou em alteração da via de administração, porque você não pode mudar a via de administração de uma medicação sem estar aprovada essa via de... Eu posso indicar off-label. Então, se eu quero te dar uma medicação que não foi desenvolvida para aquela doença, eu posso. Como médico, eu posso escolher, olha, tem estudos que me falam que essa medicação aqui trata essa doença, então eu vou usar. Mas o que eu não posso é mudar a via de administração. Eu não gosto de bezetacil me dói a bunda, dá uma dor desgraçada, então eu vou pôr num copinho e vou tomar. Ou eu vou fazer endovenoso, que dói menos. Isso você não pode fazer. Eu posso usar para outra coisa a mesma bezetacil na mesma intramuscular, mas eu não posso mudar a via de administração. Entendi. Eu não gosto de tomar vacina no braço, então eu ponho num copinho e bebo. Não vai funcionar como vacina. E o que a Janssen fez foi aprovar, fazer um estudo, um trabalho longo, grande, e alterar a via de administração. Aqui no Brasil, uma indústria farmacêutica que detém a patente da ketamina se juntou com um psiquiatra de uma universidade e pensou: eu também quero tirar uma casquinha porque eu tenho a patente aqui e eu quero ser tão legal quanto os americanos. Vamos, então, aprovar. Eles compraram a indústria farmacêutica que fazia a ketamina racêmica, genérica, baratinha. Fecharam a indústria, então eles compraram a patente da ketamina, a produção, o registro da ketamina e fecharam esse registro. Querido. É tipo para o concorrente no... Mataram o concorrente, ficou só deles e desenvolveram um trabalho bem duvidoso, assim, bem fraco, né? O estudo foi questionável. É um estudo muito pequeno, em que você não tem placebo controlado, você não tem... Não é tão caprichado igual aqueles outros que a gente conversou. Não é tão caprichado. E escolheram uma nova via de administração. Escolheram a via de administração subcutânea. O que é subcutânea? Dentro da barriga, assim. É como se fosse uma insulina. Então, você aplica na barriga e não na veia. Assim, o cara vai, joga... Não, subcutânea. Segura a gordura e aplica na gordura. Ketamina. E eles aí, podem fazer isso? Então, não pode, porque eu tô mudando a via de administração. Então, ué, mas é isso aí? Tipo... Não, peraí, o cara não pode fazer... Eu posso fazer uma nova ketamina e alterar na bula
a via de administração da ketamina. Sim, mas isso é muito burocrático. Isso demora. Eu tenho que provar a biodisponibilidade, eu tenho que provar que não... Porque a ketamina pode estragar a pele, por exemplo, se eu fizer na pele. Sim. E tá fazendo, né? A bezetacil, ela é densa, ela é grossa. Se eu aplicar na barriga, eu vou fazer uma necrose na pele. Entendi. Eu não posso simplesmente transpor uma ideia da via de administração de um lado pro outro. Eu não posso pegar um comprimido, amassar e injetar no meu braço. Entendi. Jogar na água, né? Garejar. E injetar no braço. Ou injetar... A via de administração, ela é feita para aquela molécula. Quando você muda, aí você faz um experimento em humanos. Tem que passar pelo comitê de ética, tem que justificar. Sim. É uma proposta, mas tem gente fazendo isso aqui. Tem gente fazendo isso aqui. E comercializando? Com ganhando dinheiro com isso. Ganhando dinheiro. O Brasil, ele gosta, né? De há quanto tempo? Remédio. Porque assim. esse psiquiatra e a indústria, eles se juntaram para fazer uma tipo americana. Que é o que eles queriam. Eles queriam fazer 3 seringas pré-preenchidas, em que o psiquiatra iria comprar, deixar no consultório dele. O paciente, você tá com depressão, levanta a barriga aí. Pum. Caraca. Dá 1, dá 2, depende do seu peso, 3. Você tem um protocolozinho. Num certo tempo, você faria 3 injeções. Em consultório. E pronto. Pode ir para casa. E assim eles venderiam para o psiquiatra um antidepressivo, um anestésico com ação antidepressiva, que o psiquiatra iria usar dentro do consultório. Fizeram um trabalho pequeno, 70 pessoas, é o trabalho curto, não tem placebo, não tem biodisponibilidade de equivalência, e submeteram esse trabalho para a Anvisa, falando: Anvisa, eu quero mudar a via de administração e quero mudar a indicação. Como só tem a deles no mercado, eles estariam on-label. Você usar ketamina na veia, que é uma via de administração já permitida, é endovenosa, para tratar depressão, é um uso off-label. Mas a via de administração está... É ok. Entendi. Eu mudar a via de administração, aí é um experimento em humanos. Então tá tendo experimentos em humanos agora. Sim. Com a subcutânea Sim. e ketamina boladona. Há quanto tempo isso, mais ou menos, sabe? Uns 4 ou 5 anos. Pô, bastante tempo. Ninguém fez nada. Deu umas brechas? Tem algumas coisas no CRM, sim, contra isso. O CRM não permite que você mude a via de administração de uma medicação. Mas tá rolando o processo. Mas tem algum, por exemplo, assim, algum relato de pacientes, sei lá, que a gente falou, o Tron pode botar bezetacil na barriga, que dá necrose. Necrosado. Tem algum relato de, não tá rolando legal, ou estourou minha língua, sei lá. De que tenha causado lesão, eu não conheço nenhum. Mas não causar lesão não significa que tá tudo bem. Porque eu tô vendendo para você um produto que eu não tenho, tenho trabalho científico sobre ele. Eu não tenho estudo sobre ele. Eu não tenho nos guidelines internacionais, nos guias internacionais de tratamento. A gente tem sobre ketamina endovenosa. Nos guias internacionais. O CANMAT é um guia internacional mais citado no mundo, que ele tá dizendo lá, ketamina endovenosa para tratamento de depressão. A intranasal também, o Spravato. Mas eu não tenho estudos sobre a subcutânea. Então, não está nos guias a subcutânea. Então, quando eu faço isso, quando eu te proponho como médico, vamos fazer uma coisa experimental, numa via experimental, e eu não tenho embasamento em nenhum outro lugar, é muito antiético, além de ser criminoso. Né? Porque eu podia gastar o meu tempo, o meu trabalho e fazer endovenoso em você. Mas eu escolhi fazer subcutâneo. Convenientemente só ser comprado, só ser vendido por hoje quem faz usa da indústria, que só tem uma que faz. Mas eu, como médico, quando eu escolho fazer subcutâneo ou mudar a via de administração, eu tô sendo, na minha visão pessoal, Thiago pessoal, antiético com o paciente. Porque eu tenho uma outra via de administração aprovada, descrita nos guidelines, e eu tô usando uma via que não está descrita. Sim, mas por que fazem? Por que existem médicos hoje? Vou fazer a pergunta bem clara. Por que existem médicos hoje que quando, sei lá, vê o tratamento e fala, pô, se pá uma ketamina. O cara vai falar, a pessoa chega e fala assim, pô, levanta a barriguinha e não fala assim, não, toma essa aqui que tem muito estudo. Por que a pessoa escolhe essa forma questionável? Esse psiquiatra é um psiquiatra importante, da universidade importante, e ele fez esse trabalho durante durante um tempo numa universidade importante. Passa vários residentes e várias pessoas viram ele fazendo. E se baseiam nele. Para fazer subcutânea. Só que você passou, viu e faz igual. Só que ele fazia num protocolo de pesquisa. Então, quando ele fez, ele não cobrou do paciente. Você tem a declaração de Helsinki. Se é uma pesquisa, você não pode cobrar. Então, assim, eu quero ver se funciona. Sim. Então, você não cobra.
Você não fala para o paciente que eu vou te dar esperança de que vai funcionar. Eu estou testando. Você aceita ser testado? Aceito. E se der errado? Se der errado, a gente vai te dar o tratamento, melhor tratamento conhecido. Isso faz parte dos trabalhos. Olha, eu vou te testar isso aqui. Se não der, eu vou te acolher por 6 meses com o melhor tratamento disponível, tá bom? Então, nesse protocolo de pesquisa feito pela universidade, você tinha tudo isso. Além de você ter um anestesista sentado, olhando, foi dentro de hospital, tinha um suporte em volta. A pessoa sabia que era um teste, assinou um termo de consentimento livre esclarecido, etc, etc. É diferente. Etc. É diferente. Sim. Agora, disso, numa situação dessa, para você fazer subcutânea numa clínica comercializado, pagando, você tem um salto muito grande de uma coisa para outra. E você não tem autorização do CRM hoje, então fala até a data de hoje, Sim. dizendo que eu poderia mudar a via de administração. Entendi. Não é nem o CRM, quem teria que fazer isso é a farmácia, é um problema farmacêutico. Entendi. Mudar a via de administração. E o CRM não fala, até hoje, se sim ou se não. O que ele permite que eu faça é o uso fora da bula. Então, na bula está como anestésico, eu uso como antidepressivo. Tudo bem. Beleza. A mesma via de administração. Por que um médico escolheria fazer uma via menos estudada, fora eu não sei, ou é muita burrice, Safadeza também. ou é muita safadeza. Letra B. Cada um escolhe. Não, às vezes é burrice também. Cada um escolhe aonde está. A gente tá vendo que tem muito médico burro. Porque você tem já um descrito. Então, na minha visão, é antiético. Né? Sim. Agora, por que a pessoa escolhe ser antiética? Por que ela escolhe fazer uma coisa que não é aprovada? Por que ela escolhe desse caminho? Entendi. Só perguntando pra eles. Porque é o que tem pra ganhar um dinheiro? Aí é safadeza. Mas às vezes é porque, tipo assim, é porque fulaninho usou. Só que, fulaninho usou, não é o suficiente, fulaninho né? usou, não deu merda, quero ganhar uns dinheiro. Acho que esse é o combo, né? É por aí. E meio que não vai dar nada. O famoso, não, assim... Não vai dar nada. É assim que ele decide. E tu acha... Tu falou ali do que tem, sei lá, uns psiquiatras, tu acha que é legal não do ponto de vista jurídico, mas que é uma boa fazer o tratamento da ketamina trocando uma ideia com um psicólogo / psiquiatra, ou tu acha que é uma parada que não tem nada a ver? Existe um corpo crescente de estudos e evidências sobre a psicoterapia guiada por ketamina. Guiada. Isso, existe guiada e assistida. Existe muito pessoal na Califórnia que fala sobre isso, aqui tem algumas pessoas que falam e pensam sobre isso também, e chama psicoterapia guiada por ketamina ou psicoterapia guiada por psicodélicos, porque fazem a mesma coisa ou muito parecida em estudos com o MD, né, para estresse pós-traumático, e o MDMA, e com cogumelos, né, o psilocibins. E isso tem alguns trabalhos mostrando que a psicoterapia guiada, nesse estado mais alterado de consciência, produz resultados melhores, mais rápidos e mais fortes do que sem a medicação. Se isso é melhor do que não fazer, a gente não tem testes ainda para saber se é uma pessoa, se só é mais legal, mais gostoso, melhor. E aí, me sinto melhor porque é legal. Me sinto melhor, ou se realmente tem alguma alteração na sobrevivência do efeito antidepressivo ou na potência do efeito antidepressivo. A gente não tem esse tipo de trabalho, de estudo ainda. Mas você acha que pode ser um caminho legal e que você fala assim, vejo progresso, vejo que pode ter alguma coisa maneira aí? Sim. Que maneiro. Existe uma forma correta, ou não sei se correta, mas mais aceita nesse momento para uso da psicoterapia guiada. Muita gente nos Estados Unidos fala e faz sobre isso, fala sim. Aqui a gente tem poucas pessoas, mas tem que desenvolvem. Como que a gente faria isso aqui, né? Na realidade brasileira é diferente. E parece que tem sim alguma alteração, alguma melhora do quadro, sim. Entendi. Então é uma coisa a se considerar, uma coisa a se pensar, uma coisa a se estudar com certeza. Quando você tem alguns estudos com cogumelos, né? Você nunca tem sozinho, né? Toma um cogumelo e vai dormir. Não é assim. Nem com o MDMA, né? Você não é psicoterapia guiada. Então você faz várias sessões de terapia. Uma delas você usa o componente e você continua com sessões de terapia. E aí você vê que tem alguns trabalhos que falam, o cogumelo é antidepressivo, o MD atua aqui. Mas dentro desse contexto, né? São várias sessões. Acho que tem alguma coisa para se trabalhar aí sim. Tem que se estudar aí sim. Que maneiro, cara. Beleza. Então tá tendo essa treta da subcutânea hoje em dia. Isso. Né? E como é que tá a indústria? Tá rolando? Vai parar? Em 2019, a indústria farmacêutica pediu para a Anvisa, em 2018, pediu para a Anvisa a liberação da ketamina subcutânea para ser usada em consultório, e a Anvisa disse que não. Então tá proibido pela Anvisa. Proibida pela Anvisa, sim. A Anvisa não concedeu o direito da indústria comercializar uma ketamina subcutânea
e nem para ser usada em consultório. A ketamina já é regulada pela portaria 344, então é da Anvisa, então você já tem o uso exclusivo hospitalar dela. A via de administração não muda a portaria, então a portaria é sobre a molécula e não sobre a via de administração daquela, nem a dose. Então não é porque eu faço pouco que eu posso fazer fora da portaria, o que eu posso fazer em qualquer lugar. Eu tenho que seguir a portaria porque a portaria regula o uso da molécula. Na bula também está escrito que deve ser feita por pessoas treinadas em pessoas sedadas. Então quem vai aplicar a ketamina tem que ter treinamento em pessoas sedadas. Ah, tá. Tem que ser um anestesista, um médico? Não, tem que ser um médico. Que tenha um anestesista pelo menos, né, com ele. É que não precisa ser anestesista, poderia ser um médico de UTI. Ah, entendi. Um médico de UTI, ele é treinado em lidar com pessoas sedadas. Um médico de emergência também sabe sedar pessoas, então poderia ser isso. E você poderia... caso dê algum problema, o erro é menor, né? O que o CRM pode me culpar é menor, não é imperícia, porque eu sou perito em pessoas sedadas. Ah, entendi. Então, se o ouvinte vira alguma clínica fazendo esse esquema, é vacilo. Sim, na minha visão, na minha interpretação das também, coisas, né? E da Anvisa ela proibiu, ela não permitiu que seja feito o uso subcutâneo, não permitiu o registro desse produto. Uma das coisas é que não havia estudos e não havia mudança da via de administração. Saquei. Então, e não havia estudos de eficácia e segurança. Porque não é só você propor, você tem que propor a segurança e a eficácia e dar uma expectativa dessa segurança e dessa eficácia. Funciona em 10% das pessoas, que seja. Aí a decisão clínica é do médico e do paciente. Né? Eu vou apostar em 10% ou não, mas você precisa dizer isso pro paciente, né? Então é só safadeza pra caramba. Vagabundo não vale nada mesmo, né, cara? Vagabundo não vale nada. É a conclusão que eu tirei. Vagabundo não vale nada. E estudos ruins podem ter coisas boas nele também. Sim. Aprendi isso também. E se o ouvinte quiser saber mais sobre a ketamina, se ele quiser... Tem uns livros que tu acha legal, tem umas paradas que tu tem pra indicar, tem uns lugares que é pra ir. Tem um livro técnico, se o ouvinte quiser ler um livro técnico, chamado Ketamina para a Depressão, é em inglês. Irado. Tem um livro na Amazon, dá pra você comprar, bonitinho, um livro técnico, médico sobre isso, é um livro bem bacana. Tem alguns sites que você pode procurar. Tem muita coisa em inglês, pouca coisa em português. A gente não tem o CRM proíbe muita gente de fazer publicidade e tem que ter muito cuidado. Então tem pouca coisa sobre beleza. Antidepressivo, mas tem muita coisa em inglês. Procurando na internet você acha bastante coisa e sempre procurar dos órgãos que são isentos, né? Então a gente tem, por exemplo, a Associação Americana de Ketamina, então a ASKP, né? É a Associação Americana de Médicos Practitioners, né? Pessoas que fazem e psicólogos de ketamina. Então lá é um lugar onde você vai ter uma informação isenta, uma informação limpa de qualquer vertente, porque eles não representam comercialmente ninguém, eles representam uma técnica e uma associação. Maneiro. Existe um ou outro livro leigo em inglês também, sobre experiências, sobre como funciona, etc. Vale a pena ler. E existem os artigos científicos, então entrar na biblioteca Cochrane, existe a PubMed, você entra lá e procurar artigos científicos. É um pouco mais complicado, mas sempre você pode perguntar para o seu médico e falar, é aprovada, é ideal para mim, sim ou não? E o principal, por quê? Não é, por que não é? Ou por que é? Ou quando seria? Né? Porque a gente tem a bioética, e a bioética inclui a autonomia do paciente. Você pode escolher como você quer ser tratado, ou não ser tratado. No caso de eu posso me escolher não tratar e eu não posso ser obrigado a ser tratado. Então, a gente tem a bioética e você tem que ter uma abertura com o seu médico que está te tratando. Se eu posso, por que eu não posso, quando eu poderia, e se eu quiser, me fala mais sobre isso. Isso faz parte da consulta. Pô, irado, cara. E é isso, né? Maravilhoso. Maravilhoso, doutor Thiago. Dr. Edward Domino morreu dia 20 de novembro deste ano, aos 97 anos. Beijo pra ele. E se arrependeu... vendo o trabalho dele. Não ter olhado mais pra ketamina como antidepressivo. Eu não gosto disso, não. Acho que fez o trabalho dele, tirou onda. Estamos aqui falando dele. Mas também o cara morrer com 90 e poucos, não se arrepender de nada, é muita arrogância, né? É meu sonho. Não é muita arrogância. Eu tô me arrependendo de várias coisas. Então é isso, essa é a história da cetamina. Tchau, tchau. Valeu!